Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra você. Vamos começar a nossa escola dominical hoje pedindo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco, nos acompanhem em todo esse momento. Hoje nós queremos falar sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero aprendeu em casa da sua mãe e do seu pai que Deus era muito bravo, que Deus era um juiz severo e que só queria castigar as pessoas. Por isso Martinho Lutero tinha muito medo e ele ficava pensando: como que eu vou poder um dia ir para o céu se Deus é tão bravo assim? Mas aí, lendo a Bíblia, Martinho Lutero descobriu que Deus é um Deus de amor, que Deus ama as pessoas. Ele descobriu, lendo a Bíblia, que Deus salva as pessoas através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. Vamos juntos comigo para a história? Houve um tempo em que poucas pessoas conheciam a Bíblia. Havia poucos exemplares dela. Martinho Lutero viu uma Bíblia pela primeira vez quando foi estudar na cidade de Magdeburgo, aos 14 anos de idade. Ele ficou muito impressionado, porque os livros naquela época eram bem diferentes. Eram grandes, pesados e muitos deles ainda eram escritos à mão. Martinho era muito estudioso. Aos 18 anos, se formou em artes e se preparava para ir à universidade. O seu pai queria que ele se formasse e fosse um grande advogado. Mas não foi isso que aconteceu. Numa noite, enquanto viajava de volta para casa, Martinho acabou no meio de uma grande tempestade e ficou com muito medo de morrer. Então, prometeu que se sobrevivesse, viraria um monge. Você sabe o que é um monge? É um religioso que vive num mosteiro, orando, trabalhando. Tem uma vida de desapego das coisas materiais e de serviço a Deus. O seu pai não gostou nada disso, mas depois de algum tempo acabou se acostumando. Ele até foi à primeira missa do seu filho. Mas o jovem monge tinha um outro problema que martelava na sua cabeça, de dia e de noite. Não parava de pensar. A grande pergunta que martelava na cabeça de Lutero era: como ir para o céu depois de morrer? Porque ele só conseguia pensar em Deus como um juiz muito bravo e por isso tinha muito medo de ir para o inferno quando morresse. Isso não saía da cabeça de Lutero. Um dia, quando foi enviado para ir a Roma, voltou de lá mais confuso ainda. Lá viu que a igreja fazia muitas coisas contrárias aos ensinos. Como podia ser assim? Quando voltou para casa, Martinho resolveu procurar respostas para essas perguntas no único lugar de confiança, a Bíblia. Apareceram alguns pregadores dizendo que as pessoas podiam ganhar o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Mas como? O perdão é um presente de Deus. A igreja não pode vender o que Deus oferece de graça.
Foi então que Martinho escreveu 95 frases contra a venda do perdão. E ele pregou o papel onde tinha escrito na porta da igreja do castelo de Wittenberg, para que todas as pessoas que passassem por lá pudessem ler. Como ir para o céu? Essa pergunta continuava. E algum tempo depois, Martinho encontrou a resposta. Foi na leitura de Romanos, capítulo 1, versículos 17. Nós podemos resumir assim: as pessoas serão salvas somente por graça. Somos perdoados de graça, porque Jesus deu a sua vida para apagar os nossos pecados. Também somente pela fé, porque somente pela fé em Cristo podemos crer no perdão de Deus. Somente a Escritura é que nos revela isso. A Bíblia é a palavra de Deus e só ela nos indica o caminho da salvação. E Martinho começou a contar isso para todas as pessoas, para que todos soubessem. Muitas pessoas apoiaram Lutero, mas outros também ficaram contra ele. Seus superiores na igreja mandaram chamá-lo para que se explicasse e pedisse perdão. Martinho apresentou suas ideias, mas depois seus amigos o levaram para um lugar onde não pudessem encontrá-lo. Seus amigos o levaram para um castelo. Naquela época, lá na Alemanha e em outros países da Europa, o governo é que decidia tudo sobre a vida das pessoas, até mesmo qual religião deveria ser seguida em seus países. E o imperador Carlos V ficou contra Lutero e o declarou fora da lei. Isso queria dizer que qualquer pessoa poderia matá-lo se o encontrasse. E Martinho foi excluído da igreja da qual fazia parte. Durante 1 ano, Martinho Lutero ficou escondido pelos amigos no castelo de Wartburg. E nesse tempo, ele traduziu o Novo Testamento da Bíblia para a língua alemã. A tradução que ele fez foi impressa em livros e foi distribuída para o povo, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Depois de 1 ano, após ter traduzido o Novo Testamento e ter escrito muitos livros, Martinho Lutero resolveu voltar para a sua vida normal. Se é que podemos chamar de normal, porque ele enfrentou muitos problemas. Foi aí também que Lutero casou-se com Catarina. Catarina havia sido freira e com ela viveu até o fim da vida e juntos tiveram 6 filhos. Martinho Lutero e seus amigos trabalharam muito, mas sempre eram perseguidos. E nessa época começaram a ser chamados, ele e os seus seguidores, de luteranos. Martinho não gostou nada disso. É que Lutero era uma pessoa muito modesta e ele considerava grande a obra de Jesus, porque Jesus, sim, morreu, deu a sua vida para salvar as pessoas, para pagar a culpa dos pecados das pessoas. Além de ser um grande escritor e pregador da palavra de Deus, Lutero também compôs muitas músicas e várias delas eram para as crianças. As músicas, os hinos escritos por Martinho Lutero ficaram muito conhecidos
e alguns são cantados até hoje, como o que nós também conhecemos, Castelo Forte é Nosso Deus. Gostaram da história? Vocês viram como Lutero encontrou na Bíblia o amor de Deus pelas pessoas? Vocês viram como Lutero encontrou respostas para as perguntas, para as dúvidas que ele tinha? Tudo isso ele encontrou na Bíblia, estudando, lendo a Bíblia, encontrou todas essas respostas. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, encontrou o que Deus diz que o justo viverá por fé e que pela fé em Jesus nós somos salvos. Por isso, somente a fé. Nós somos salvos porque Jesus pagou a culpa dos nossos pecados lá na cruz. Por isso, somente a graça. E isso tudo nós encontramos nas Escrituras. Por isso, somente a Escritura. Somos salvos pela fé em Jesus. A salvação é por graça, porque Jesus pagou a culpa. E tudo isso encontramos na Escritura Sagrada, na nossa Bíblia. Agora, pensando assim nesse amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você, por toda a humanidade, vamos cantar a música Jesus é a Aliança. Vamos junto comigo? Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Deus nos ama, Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama todas as pessoas. E nós nos despedimos, fiquem com a bênção de Deus. Tchau!